Ok, bom dia Brasília, bom dia Brasil, bom dia Além Brasil. São 10 horas, 8 minutos, horário de Brasília. Estamos mais uma vez no nosso encontro semanal com o programa TV Sindireta. Hoje nós vamos debater o tema sobre as ações do Tribunal de Contas do Distrito Federal em relação aos servidores públicos aqui do Distrito Federal. Para isso nós estamos com o nosso presidente, novamente aqui, o Ibrahim Youssef, o conselheiro do TCDF, Manuel de Andrade, e o George Medeiros, que ele é diretor do TCDF, também é diretor do Sindireta e auditor do TCDF. Nós vamos hoje debater esse tema, mas antes nós vamos mostrar uma reportagem feita pela Ana Araújo. Põe no ar, Marvin. Criado em 1960, junto com a inauguração da capital, o Tribunal de Contas do Distrito Federal é um órgão fiscalizador, que tem a atribuição de auxiliar no exercício do controle externo das contas públicas, de maneira que os recursos públicos do DF sejam bem aplicados. Ao contrário do que grande parte da população pensa, o Tribunal de Contas não faz parte do Judiciário, sendo, na verdade, um tribunal administrativo vinculado ao Poder Legislativo. O Tribunal de Contas do DF é composto por 7 conselheiros, que têm, dentre outras competências, a função de avaliar as contas do governador, bem como julgar as contas dos responsáveis pela administração do dinheiro público. Os servidores têm os seus direitos estabelecidos em lei, também algumas decisões judiciais, e o tribunal fiscaliza os atos do governo para que os direitos dos servidores não sejam desrespeitados. Nos julgamentos, a Corte do Tribunal de Contas tem se posicionado com imparcialidade nos processos que tratam sobre os servidores públicos, assim como o sindicato pretende que atuem no caso do ato administrativo do GDF, que suspendeu por ofício o pagamento em pecúnia da licença-prêmio, contrariando a Lei 840 de 2011, o que já está prejudicando quem se aposenta este ano. Porque além de ter prejudicado eu antes e os demais servidores do nosso colega que está na mesma situação, vai ser atingido todo mundo geral. Eu espero que o sindicato agora age com a medida cautelar, medida de segurança, que o governador, alguém que esteja discutindo aqui que resolva o meu problema aqui meu. Nós estamos vendo que o servidor é que tem pago a conta dos desmandos de todos os governos que passaram aí pelo nosso país. Sempre quando alguém tem que pagar a conta, tiram do servidor. Isso tem que acabar. Atualmente, o Tribunal de Contas tem um efetivo de 500 servidores de carreira e 56 comissionados, fazendo parte também da base de atuação do Sindireta. E você também pode participar desse programa. Basta clicar no Linha Direta e o Marvin vai te mostrar agora. Põe no ar. Para participar é muito fácil. Acesse o site da Top TV Brasil, www.toptvbrasil.com. Na página inicial, encontre o formulário do Linha Direta. Nele, coloque o seu nome, o seu comentário e, se preferir, coloque também o seu e-mail. Participe e ajude a construir o seu canal de comunicação com o Sindireta. É isso aí, participe e fortaleça o seu sindicato. Eu vou dar meu primeiro bom dia ao nosso presidente Ibrahim Youssef. Presidente, bom dia. O que representa hoje trazer o nosso conselheiro Manuel Andrade, trazer o nosso diretor e também auditor do TCDF, George Medeiros, para debater esse assunto tão importante e, por que não dizer, tão urgente, que são as ações do Tribunal de Contas do Distrito Federal em relação aos servidores públicos. Bom dia. Bom dia a todos os servidores que estão nos assistindo nesse momento, né? E para a gente é uma satisfação muito grande estar aqui recebendo na nossa TV Sindireta o conselheiro aqui, Manuel de Andrade, uma pessoa que sempre tem pautado em defesa, pelo menos, dos nossos interesses, né? E com muita parcialidade. E outro também, quero agradecer também, estamos trazendo o auditor, né, de controle externo do Tribunal de Contas, que a gente tem a honra também de tê-lo na composição da diretoria do sindicato. Então, para a gente representa muito, porque esse órgão, o Tribunal de Contas, é um órgão que ele questiona os atos do governo, fiscaliza, e teve um momento dentro da administração que os servidores foram parcelados o seu salário,
né, uma maneira que foi muito ruim, porque os servidores não estavam recepcionados para aquele parcelamento, né? E aí então nós tivemos aquela casa se posicionando, inclusive sobre a autoria do próprio conselheiro Manuel de Andrade, né? Puxou para ele as discussões e teve com os servidores entendendo que realmente aquele ato do Poder Executivo era muito maléfico para os servidores. Então, para a gente é uma satisfação muito grande estar aqui recebendo, né, tanto o conselheiro como também o Jorge, que atua ali, e que eles também sejam muito bem-vindos à TV Sindireta. Ok, vou dar o meu bom dia ao Manuel Andrade, conselheiro do TCDF. Bom dia, Manuel. Veja bem, eu estou completando este ano 31 anos de formado em jornalismo, eu sou pós-graduado também em jornalismo político. Por que eu estou abordando? Porque a primeira vez que fui assistir uma aula de jornalismo político, o professor me falou que o princípio básico do jornalismo político é a fiscalização do poder. E eu vejo que é o princípio básico também do TCDF, ou eu estou errado? Bom dia. Bom dia, Valdir. É um prazer grande estar por aqui com você. E dizer para você que princípio básico para todos, necessário, obrigatório, para prestar uma boa informação à sociedade. Então, bom dia a todos vocês, ao Ibrahim, ao Jorge, estou aqui à disposição. Jorge, bom dia. Jorge, o que representa, de repente, uma diretoria do Sindireta também está com a cadeira como conselheiro, como auditor no TCDF? Bem, o Sindireta é um sindicato com uma história da construção da defesa dos servidores no GDF. E o Tribunal de Contas é uma instância de fiscalização da atuação do governo, mas também é uma instância de fiscalização da atuação dos servidores. E todos os atos dos servidores passam por lá. A presença de um auditor do Tribunal de Contas na diretoria do Sindireta traz a visão que o Tribunal de Contas tem sobre o que será feito das ações desses servidores. E agradecemos muito o convite do presidente Ibrahim para participar dessa entrevista do conselheiro Manuel de Andrade, que foi o conselheiro que me nomeou no concurso que fiz. E eu e todos os nomeados são eternamente gratos por isso. Ok, e algumas participações já chegaram aqui, meus convidados. São 10 horas e 16 minutos, horário de Brasília. O nosso assunto de hoje, exatamente as ações do TCDF em relação aos servidores públicos. Você pode participar, de repente o nosso tempo não é tão comprido assim, as perguntas que não puderem ser respondidas, nós tentamos encaminhar essa resposta via e-mail. Então vou tentar ser prático, vou fazer a nossa primeira pergunta ao nosso conselheiro Manuel Andrade. O Sérgio Lemos pergunta qual o papel do TCDF para garantir que os servidores públicos recebam integralmente, sempre no 5º dia útil do mês. Pergunta boa, viu, Walter? Pergunta boa. E o Ibrahim já inaugurou a apresentação dando conta da posição do Tribunal de Contas quando o governador anunciou que iria parcelar os vencimentos dos servidores. O processo chegou ao tribunal, eu já tinha avisado ao governador que não era possível, não havia amparo legal, não tinha respaldo legal, qualquer iniciativa que buscasse o parcelamento dos vencimentos dos servidores. E eu fui voto vencido no primeiro momento. O tribunal fez uma mitigação, mas eu mantive meu voto, meu entendimento permaneceu. Depois dessa decisão, alguns servidores, Sindireta, buscou também o judiciário, e o judiciário confirmou justamente o voto que nós tínhamos prolatado na primeira fase da discussão e que mantive. O tribunal vai estar sempre de olhos abertos. É uma questão séria. O tribunal é um órgão que tem a obrigação de fazer com que a lei seja cumprida, viu, Valdir? Claro. E ao nosso telespectador tem que saber que nós estamos atentos, não é somente o Manuel de Andrade, o auditor, o Jorge, os auditores do Tribunal de Contas, o Conselho Superior do Tribunal, que é o plenário, o Ministério Público do próprio Tribunal, e estamos todos ligados, preocupados em fazer com que a lei seja cumprida e que o servidor público seja protegido e possa desempenhar com altivez as suas atribuições em favor da sociedade. O tribunal é um órgão plural, um órgão importante na
no complexo administrativo, é uma parte do governo importante para que haja governança e haja tranquilidade. Até porque eu vejo, e não só eu, como qualquer cidadão lúcido vê, que o recebimento dos proventos do servidor público no 5º dia útil do mês é um direito, e direito não se negocia, né? Essa é a lógica. Pode até se negociar, não pode ser atropelado. Exatamente. É possível que as negociações, agora atropelamento não pode. Claro. O tribunal sinalizou ao governador que não pode se atropelar a lei. Ou se altera a lei, ou se cumpre a lei. Com certeza. Presidente Ibrahim, a Simone Rigo, ela pergunta como está a relação, como é a relação entre o Sindireta e o Tribunal de Contas do DF? Bem, o sindicato ele tem buscado no tribunal, né, buscar exatamente aqueles preceitos que a própria lei deixa para o contraditório, porque a casa realmente, já no Tribunal de Justiça, o sindicato tem atuado só com a mitiscure, né, e é muito limitado a nossa participação dentro do Tribunal de Justiça quando se trata de inconstitucionalidade das leis. Mas já no próprio Tribunal de Contas, o sindicato ele busca os recursos, né, e o próprio tribunal recepciona, né, aquela discussão, né, suspende o efeito daquela decisão que a corte tem ali. Então, para a gente, realmente, é uma casa muito mais democrática para os servidores do que as outras cortes constituídas no país. Ok. Jorge, o Matheus Rodrigues, ele faz uma pergunta aqui que, logicamente, se o conselheiro Manuel e até o presidente Ibrahim quiser também acompanhar e acrescentar na resposta do Jorge, vocês fiquem à vontade. O Matheus Rodrigues, ele pergunta como os servidores públicos, ele é servidor público, pergunta como os servidores públicos podem acompanhar as decisões do TCDF. O Tribunal de Contas, ele se pauta pela transparência. Nós temos um setor especializado no atendimento ao público e temos o nosso site do Tribunal de Contas, onde você pode fazer as pesquisas, consultas diretas ao tribunal e se cadastrar após ter o número de cada processo para receber todos os andamentos. Mas o principal, nós temos a casa aberta a qualquer um que quiser saber como está o andamento de cada um dos processos. Conselheiro Manuel, o senhor que é um homem, vamos colocar aqui, que praticamente o conselheiro Manuel ele participou da primeira legislatura aqui em Brasília e depois foi reeleito algumas vezes, né? E é o famoso Manuelzinho dos táxis na minha época. É importante o acompanhamento do público em geral, principalmente do servidor público, nas decisões do TCDF? A Constituição, veja, Ravaldi, é importante, isso é um debate importante, porque o controle externo tem como titular o Poder Legislativo. O Tribunal de Contas é um órgão auxiliar do Poder Legislativo. Não é subordinado, mas é auxiliar. Tecnicamente, prepara, embasa essa fiscalização e passa para o Poder Legislativo. O cidadão, além de fazer esse controle permanente, nós chamamos uma coisa chamada controle social. E está na Constituição. O cidadão pode e deve. Claro. Precisa ele acompanhar qualquer desmando que o cidadão verificar na atuação do Estado, ele pode entrar na página do tribunal e comunicar ao tribunal, via denúncia, via representação, para que o tribunal possa startar um grupo de técnicos e averiguar, muitas vezes, in loco, se necessário, para conferir aquela denúncia. Esse é um trabalho excepcional que a população pode prestar ao Estado, fiscalizando as ações do próprio Estado, sendo um soldado da fiscalização e da boa administração. É importantíssimo isso aí. Ok, muitas perguntas estão chegando aqui, algumas fora de assunto, então como o nosso tempo é limitado, eu não vou citar essas perguntas que estão fora do assunto do TCDF. Agora tem uma pergunta aqui que pediram para direcionar o presidente Ibrahim, é a Manuela Xerém, ela é servidora pública também, ela pergunta se o Sindireta apoia a atual forma pelo qual são escolhidos os conselheiros do TCDF. Ela pergunta, pode ocorrer unilateralidade nas decisões? Bem, há uma discussão ampla com relação à escolha desses conselheiros, inclusive há correntes que acham que deveria ser mais técnicas. Alguns acham que poderia ter até eleição para os conselheiros, né? Mas a gente vê que realmente a nossa posição, a posição que hoje a Corte
tem levado são pessoas que têm um perfil de ilibada, que prestou um bom serviço à sociedade. Esse é um dos critérios para a nomeação de um conselheiro. Né? A gente preocupa muitas vezes um corpo muito técnico nessas cortes e às vezes a gente tem tido uma posição muito ferrenha contra os servidores públicos, né, no momento que a gente não tem também pessoas que saibam mediar uma situação de um conflito. Né? Então, a discussão hoje do sindicato com relação aos tribunais, nós temos pautado exatamente que o tribunal dê a condição do contraditório aos trabalhadores e servidores públicos. Claro. Né? Agora, na sua composição, o tribunal ele é bom para o servidor no momento que ele tem as portas abertas e também ele dá todas as condições democráticas, né, para que realmente o sindicato que tem a posição de fazer o contraditório ter essas oportunidades. Agora, com relação, igual ela falou, a nomeação, eu acho que o critério ele está bem colocado, porque eu acho que a pessoa tem que ter essa avaliação sim, claro, né, no sentido das suas atividades, porque muitas vezes as pessoas têm um cargo, mas ela tem que saber como é que ela se dá nessa composição. Né? A pessoa tem que ter uma experiência de lidar com toda essa estrutura de leis, de tudo. Eu acho que o critério está bem colocado, sim. Eu gostaria exatamente da participação do conselheiro Manuel, até porque, e aproveitando também, vamos colocar assim, a complementação dessa resposta do Ibrahim, na reportagem inicial da Ana Araújo, ela citou uma coisa que muita gente desconhece, que o Tribunal de Contas do Distrito Federal não faz parte do Poder Judiciário, e sim do Executivo, né? Do Legislativo, desculpe, do Legislativo. Então, eu gostaria que o senhor também, acrescentando essa resposta do Ibrahim, explicasse de que forma são nomeados os conselheiros. É importante, Valdir, esse debate não é de hoje, é longo. Eu participei de vários congressos e proferi palestra em vários estados, em Pernambuco, Rio Grande do Norte, Santa Catarina. O debate era justamente o mecanismo de nomeação de conselheiros, que é uma falta de conhecimento. Porque imagina que os conselheiros não estão preparados, não são preparados. Por exemplo, no meu caso, eu sou advogado, sou professor e sou administrador. Mas me conhece como manezinho do táxi. E é um preconceito muito sério na sociedade, porque não conhece. Se eu conhecesse, no meu caso em especial, não haveria essa localização imprópria quando se avalia o modelo de nomeação. A nomeação de conselheiro hoje é muito plural, ela é importante para o oxigênio democrático. Tem o auditor, ele faz o concurso para auditor, ele pode ser levado a conselheiro, tem uma vaga privativa de auditor para conselheiro. O procurador pode ser conselheiro. O professor pode se candidatar a auditor e virar conselheiro. O cidadão pode disputar, Valdir, uma eleição e buscar um modelo de indicação via o governador. O governador tem um cargo dele, que ele indica um membro do conselho, um conselheiro, que é em privativa indicação do governador. Os demais são 4 que são indicados pelo Poder Legislativo. Não impede que qualquer cidadão se candidate. Por exemplo, vai ter uma vaga, possivelmente uma vaga nos próximos dias ou próximos meses. Nada impede que um analista, um auditor, um advogado, um economista, um contabilista vá lá e se candidate a ser conselheiro. Precisa ter essa roupagem também política, porque sem a política não haveria democracia. Evidentemente que é bom ficar bem claro isso, para a gente começar a fazer uma leitura conforme desse modelo. Eu acredito que é o modelo mais importante. Se assim não fosse, o faxineiro, Manuel de Andrade, o copeiro de hotel, Manuel de Andrade, o garçom, que eu falo com muita felicidade, Manuel de Andrade, o motorista de táxi, caminhoneiro, vendedor de livro, vendedor ambulante, professor, advogado, administrador, não seria conselheiro, exceto se também tivesse feito concurso. Como eu sou advogado, podia ter feito concurso. Sim. Qual o problema? Para procurador? Então o modelo, viu, Valdir, está de bom tamanho. Agora, cada um que tem interesse, gasta o tempo, estude, se prepare, convença as pessoas, porque, na verdade, a democracia exige, sobretudo, um oxigênio com a sociedade, para ter prestígio. O Tribunal de Contas, é bom que diga isso, quando nós chegamos, há mais de 15 anos atrás, já fui presidente 3 vezes, 2 por eleições e outra para complementar mandato, 3 vezes. Presidente
e 3 vezes vice-presidente do Tribunal de Contas. E tenho com segurança de dizer que procuro fazer o melhor de mim, justamente para dar sentido ao tribunal, que o tribunal possa justamente cumprir seu papel, democratizando, permitindo que aqueles que se sentirem prejudicados encontrem lá uma tribuna, um espaço para desaguar as suas ansiedades. Essa, para mim, o mecanismo que nós temos que criar para que esse tribunal seja azeitado, tenha a possibilidade justamente de responder à sociedade os clamores de uma boa administração, racionalidade, economia e eficiência. É isso aí. São 10 horas e 29 minutos, horário de Brasília. E como eu estava conversando aqui com o meu presidente, tem muita participação e o nosso tempo é curto, até falei, nós não vamos fazer intervalo comercial, vamos sugar o máximo de vocês. E eu vou fazer uma pergunta aqui que chegou do Supremo Dantas, que eu gostaria da resposta do nosso conselheiro e também da participação do George nessa resposta. Supremo Dantas, ele escreve: em maio deste ano, o ex-governador Agnello Queiroz, junto com o vice-governador e outros ex-gestores, foram acusados de mentir sobre a disponibilidade orçamentária e financeira do Distrito Federal para a concessão de aumentos salariais a diversas categorias do serviço público. Como ficou essa história? Waldir, é o cidadão... Supremo Dantas. Supremo Dantas. Suprema pergunta, né? É verdade. As contas do ex-governador Agnello Queiroz e de vários gestores, a do Agnello, o tribunal prepara um relatório analítico. O tribunal não julga a conta, mas prepara um parecer, e esse parecer é submetido ao Poder Legislativo para dizer sim ou não. Mas o tribunal diz mais um pouquinho desse parecer, se as contas estão hábeis ou não a ser aprovadas. E essas contas serão julgadas pelo calendário no dia 3 de setembro. É lá que nós vamos ter condições de examinar tecnicamente o que aconteceu em razão dessa falha. Se consta nos autos um propósito do governo anterior de não cumprir metas em razão de falta de recurso. Isso o relatório que nós vamos analisar dia 3 de setembro, com certeza vai dizer. Eu só poderia responder essa pergunta com mais segurança após ter acesso ao relatório final das contas do governo Agnello Queiroz relativas ao ano de 2014. Jorge, gostaria de acrescentar? Bem, o que podemos dizer é que no processo de um plano de carreira há um relatório sobre o impacto que isso terá sobre as contas futuras. E esse relatório é preparado segundo padrões técnicos que foram aprovados pelas casas revisoras, na Câmara Legislativa e demais coisas. Se houve a mentira, é um caso que será investigado. E deve ser investigado com todo o cuidado de não acobertar uma mentira, mas também para preservar as pessoas envolvidas de calúnias. Porque a palavra dita nunca é retornada. Ok, Jorge. Presidente Brainha, Samantha Saniak, ou Saniaca, desculpa se eu estou trocando seu nome, Saniak, mas é porque tá a leitura aqui, Samantha Saniak. Ela pede, bom dia, parabéns pelo programa, pede, por favor, para que eu faça essa pergunta para você, coloca, sei que não é um assunto de hoje, mais ou menos, aí coloco mais ou menos entre aspas. Porém, gostaria de perguntar ao presidente Brainha se os nossos reajustes estarão garantidos para setembro. Essa pergunta é tão difícil como a do Supremo, né? Realmente, depois dessa decisão por unanimidade, 17-0, né, o governo questionou o trâmite do projeto de aumento salarial e o Tribunal de Justiça votou a favor dos servidores. Então, não há nenhum tipo de ilegalidade para o pagamento, que o governo do Distrito Federal honra esse pagamento aos servidores agora, em setembro de 2015. Então, o colega Samantha pode ficar tranquilo da nossa parte, do sindicato, parte do governo também. Eu acredito que não vai ter nenhum empecilho de legalidade para o pagamento desses reajustes salarial que acontece agora em setembro. E para outras categorias também, tem outras que vão ter para novembro, né, também. Ok, Samantha, obrigado pela audiência. Conselheiro Emanuel, o Alexandre Magno, eu acho que na mesma linha aí do Supremo Dantas, ele faz uma pergunta parecida, porém de uma forma diferente, mas eu vou até
para agraciar o nosso audiente, né? No TCDF, as contas do ex-governador serão relatadas pelo conselheiro Paulo Tadeu, ex-petista que participou da gestão anterior, no primeiro ano de Agnello no poder. Ele já adiantou que não pretende favorecer ex-companheiros e diz que espera que as contas que ainda estão na Câmara Legislativa do DF cheguem para que sejam analisadas pelo corpo técnico do tribunal. Gostaria de ouvir a opinião do conselheiro, também do presidente e também do auditor. Muito bem. Boa pergunta também. As contas já estão no tribunal. Como eu falei, a data para julgamento em face do parecer prévio está marcada para o dia 3 de setembro. O meu voto, cada conselheiro vota como acha que deve votar. E o fato do relator seu Paulo Tadeu é um voto. É o voto dele e a democracia permite isso, claro, né? Se vai votar favorável, se vai votar contra, é outra história. Com certeza eu analisaria as contas, como fiz o ano passado e avisei. Naquelas contas eu fui claríssimo a permanecer o quadro do desempenho da execução orçamentária. O superávit primário negativo. Se ocorrer, com certeza as contas de 2014 terão um desfecho negativo. Isso eu disse há um ano atrás, há mais de um ano, quando eu relatei as contas do ex-governador de 2013. Mas eu quero ter acesso ainda, que eu não tenho o relatório final do conselheiro Paulo Tadeu, logo que ele disponibilize para os demais conselheiros, e a mim também virar uma cópia, eu haverei de manifestar e no dia da votação levarei meu voto. Com certeza serei primoroso e não rigoroso. Não gosto da expressão rigoroso. Serei primoroso, claro, preciso ao analisar as contas. Já fui secretário de Estado por 18 meses, fui presidente do tribunal e conta a conta a gente já sabe como encarar e analisar. É importante ficar tranquilo que o tribunal haverá de proceder ao julgamento mais imparcial possível dentro dos fundamentos técnicos e políticos permitidos. Auditor. Muito bem. Críticas em relação ao conselheiro relator ou eventuais dúvidas não têm se materializado no histórico da atuação dele. Temos observado seus votos fundamentados. E, nesse ponto, é que a composição da casa, com pessoas oriundas tanto do corpo técnico como procuradores, políticos, de indicação do governador e, principalmente, da Câmara Legislativa, compensaria eventual tendência. O que temos observado é que o processo ele é muito complexo. Ele passa por análise pelo corpo técnico do Tribunal de Contas e é encaminhado ao conselheiro que, a partir dessa análise, irá emitir o seu voto, que poderá ser revisado pelos votos dos demais conselheiros. Ok. Conselheiro Manuel, a Marta Domingues, ela escreve aqui: no ano de 2012 participei no TCDF do Seminário Internacional de Controle Externo e foi muito debatida a preparação dos servidores para fazer com que as ações do governo possam ocorrer com o menor gasto possível. De lá para cá, o senhor viu alguma evolução nesse sentido? Tem evoluído, você franco, evolui. A questão é que é muito lenta, não há como ter uma decisão inopinada, tão rápida, mas há um processo. Isso é um processo. Isso é uma pedagogia. Tá? Não acontece do dia para a noite, porque muda o governo, muda a sistemática, muda pessoas, muda valores. Agora, no tocante aos critérios de fiscalização, de atuação dos processos relativos à execução dos ajustes, contratos, obras, etc., o tribunal tem andado muito bem e os técnicos têm realmente dado resposta altamente positiva em favor da sociedade. Recentemente, o tribunal escolheu uma forma preciosa, que nós já tínhamos debatido no anterior, de acompanhar a execução de obras. Por exemplo, o asfalto. Criamos um aparelho para verificar se a composição daquele asfalto está na composição prevista no projeto básico, no projeto executivo, se a espessura é aquela, se a adesão é aquela. O tribunal, nem no asfalto, mas em todas as obras e ajustes, presta serviço, compras públicas, também o tribunal tem acompanhado, muitas vezes fazendo auditorias e muitas vezes também inspeções para verificar se aqueles quantitativos, os qualitativos, o quanto se foi comprado, se foi entregue ao comprador, no caso o Estado. E se essas compras estão sendo
utilizada a contento, se era necessária. O tribunal tem feito isso. Agora, é importante, repito, que a sociedade participe. Claro. Tem problema? Ajuda o tribunal a fiscalizar, porque só o tribunal não dá conta, não. Há um procedimento necessário envolvendo o controle social, e eu disse isso na abertura do programa, que é importante que o cidadão participe da fiscalização do Estado. Ok, são 10 horas e 39 minutos, horário de Brasília. Nosso programa está praticamente chegando ao fim. Eu vou tentar peneirar aqui algumas perguntas para fazer numa só. Por exemplo, Manuel José, ele pergunta se tem previsão de concurso para o TCDF, e o Gomes Farias, ele pergunta de que forma o TCDF combate o mau uso do dinheiro público. Olha, pergunta boa. Concurso, tivemos concurso há pouco tempo atrás, problema ainda tem, nós temos dificuldade orçamentária, é bem verdade, o governo reclama que está prestes ou quase chegando na zona vermelha do gasto com o pessoal. O tribunal tem esse cuidado também, por exemplo, para dar um exemplo diferente. É verdade que sempre ampliar a mão de obra é importante para cumprir o papel de fiscalizar, fazer com que esse dinheiro público seja bem aplicado. No tocante à segunda pergunta dele, de que forma que o tribunal combate o mau uso do dinheiro público? É justamente as ações, inspeções, auditorias. Quando o gestor aplica mal, vai ao Tribunal de Contas, manda abrir o automático especial para verificar se o quanto foi jogado no ralo de recursos públicos. O tribunal cuida disso, tem cuidado disso. Bem verdade, volto a dizer, é importante a participação da sociedade. O mal feito na administração, o servidor público está lá vendo, comunica ao seu controle interno. Se não resolver, comunica ao controle externo, que é o Tribunal de Contas, comunica ao Ministério Público, Tribunal de Contas, faz a representação, vai ao tribunal, comunica ao conselheiro, o conselheiro chama o auditor lá e verifica a possibilidade de fazer uma inspeção para justamente ver o tamanho do problema, se realmente é problema, e se é problema, o tribunal vai enfrentar e vai justamente coibir e punir aquele que usou mal o dinheiro público. É imposto do trabalhador. Esse trabalhador precisa saber para onde o dinheiro dele está indo. E nós temos essa obrigação de zelar por isso. Ok, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria do Jorge Medeiros, que é diretor do Sindireta e auditor do TCDF, passasse as suas considerações finais aqui para a Câmera 1 sobre a sua participação nesta edição de hoje do TV Sindireta. Muito obrigado. Sempre que surge uma oportunidade de se pronunciar sobre o que se está vivendo no nosso trabalho, devemos aproveitar, porque são nessas oportunidades em que você passa as vantagens, os benefícios e os desconfortos que estamos encontrando, no qual poderemos esperar que o conselheiro Manuel de Andrade, que sempre se pautou pelo auxílio aos servidores, venha nos ajudar nesses 3 pontos. E neste momento tenso que estamos vivendo, em que muitos servidores não têm a segurança se amanhã o direito de ontem será mantido. Ok, conselheiro Manuel de Andrade, suas considerações finais para a Câmera 1. Agradecer, Valdir. Eu acho que ajuda muito, é pedagogia, isso para a sociedade compreender a máquina estatal, o que representa cada órgão, cada instituição, o seu papel. E essa interação cria uma sinergia altamente positiva para que a gente possa justamente fazer com que o Estado seja mais presente e mais barato para o cidadão. O que nós precisamos é que o Estado chegue mais rápido e mais barato, com eficiência e efetividade. Obrigado ao programa, obrigado ao Sindireta pela oportunidade. Presidente Ibrahim Youssef, suas considerações finais? Bem, a gente agradece realmente a participação aqui do nosso conselheiro, né, do nosso diretor lá atuante, Jorge Medeiros também, e a todos os servidores que nos assistem. E é muito importante, eu queria levar para os colegas, estar atentos, nós temos 2 processos lá, tanto da questão da Secretaria de Cultura, que é a VPNI, da jornada extra, né, que com muita luta nós conseguimos, né, resguardar o contra-cheque dos servidores. Mas volta e meia tem os questionamentos, nós estamos com esse processo lá, estamos também com a questão da pica ao porte, né, que é a parcela complementar dos agentes de portaria, também são 2 processos, e aí eu peço a atenção de você, servidor,
para o chamamento do sindicato no dia da audiência, a gente vai dar o nosso contraditório, os nossos advogados já estão preparando a sustentação oral para fazer a defesa dos servidores nesses dois processos que tramitam hoje lá no Tribunal de Contas, mas aí precisa da sua participação, da gente estar lá, né? No nosso papel é exatamente cuidar dessa parte. E o papel do servidor é exatamente acompanhar o nosso sindicato. Mas eu quero agradecer a participação também maciça dos servidores lá da Vigilância Sanitária nessa semana. Lotamos lá o auditório, estão de parabéns. Inclusive, já suspeita até de que o governo está suspendendo a GAV, a gratificação de atividade de vigilância sanitária. O departamento jurídico do sindicato já está cuidando de toda essa matéria. E se você for lesado também no ato da sua aposentadoria, busque a assessoria jurídica do sindicato. Quero agradecer, quero falar também com relação à licença prêmio, né? O doutor Marconi já ingressou com mandato de segurança defendendo os servidores, porque nós entendemos como sindicato que esse ato do governador em suspender uma lei por um ofício, isso é muito negativo, até arbitrário, como bem colocado aqui o nosso conselheiro nas suas falas, né? Que o governo também queria alterar, né, o nosso parcelamento, falou, não pode. Né, tem que ser por uma lei que altera outra lei. E ele insiste nessa tese de tirada de conquista dos servidores através por atos que não condiz com a realidade dentro do ordenamento jurídico. Mas, enfim, muito obrigado mais uma vez. Né, quero dizer aqui também, quero testemunhar que o conselheiro Manuel de Andrade, ele tem sido quando a gente é bem recepcionado no seu gabinete, inclusive colocando toda aquela estrutura para o movimento sindical, para os servidores, e que dentro daquilo que ele pode ajudar, ele tem se colocado à disposição. Então, nós, como servidores públicos do Distrito Federal, agradecemos, né, em nome de toda a categoria, ao conselheiro Manuel de Andrade por ter essa abertura em defesa dos trabalhadores e defesa dos servidores públicos. Muito obrigado e até semana. Um bom final de semana para todos vocês. Domingo temos programa Rádio JQFM? Sim, né? Isso. Né? Domingo, então, você pode participar também todos os domingos. Aí no GC, domingo, né? a partir das 8 horas da manhã até as 12. 102,7 FM, ao vivo, Sindireto. Vou ter a honra de um dia também estar aqui, né, levar também o nosso conselheiro. Conselheiro, né? Tirar a gravata e estar lá só no áudio, né, conselheiro? É isso aí. Eu gostaria muito de agradecer aqui a participação nesta edição de hoje do TV Sindireto, de Jorge Medeiros, que ele é diretor do Sindireto e também auditor do TCDF. Agradecer a participação do conselheiro Manuel Andrade, que muito tempo que eu não via, muito nos honra estar aqui no nosso estúdio. E, logicamente, a participação intrínseca do nosso presidente Ibrahim Youssef. Lembrando que nós temos um encontro com você na próxima sexta-feira, às 10 horas, ao vivo, aqui no TV Sindireta. Eu informo, algumas perguntas não foram respondidas hoje porque estavam fora de assunto, algumas também o nosso tempo é limitado, curto, e algumas perguntas chegaram também de uma forma individual e pontual, inclusive citando o número de matrícula. Liga para o Sindireta, pega essa informação aqui e toma, né, essas informações direto, já que esse programa é de uma forma coletiva e dentro do assunto. Mas sempre quando a gente puder, estamos atendendo o presidente Ibrahim, a assessoria de comunicação, sempre quando puder divulgar antes o assunto que será debatido, nós vamos divulgar para que você participar, porque eu agradeço principalmente a você que participou durante quase 60 minutos aqui conosco, mandando a sua pergunta, mandando a sua contribuição, que é muito importante, e você, com todo respeito, é a vedete do nosso programa. Tenham todos um final de semana abençoadíssimo, segue TV Sindireta, fiquem com Deus.